Meu nome é Walter Bellick, eu sou professor do Instituto de Economia e coordenador do NEPA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp. Aqui no NEPA a gente trabalha com o tema da segurança alimentar, em todos os aspectos. E esse é um tema importante porque está muito relacionado com a questão da cidadania, principalmente numa época como essa que a gente vive, em que o preço dos alimentos está subindo de uma forma bastante rápida, e isso está sendo levado ao ponto de se imaginar que haveria problemas de abastecimento, haveria um aumento da fome em termos mundiais. Então a gente discute os aspectos socioeconômicos do problema da segurança alimentar, assim como os aspectos mais tecnológicos da segurança dos alimentos. Todos esses aspectos estão ligados com a segurança alimentar. O tema do TED desse ano vai ser sobre segurança alimentar e cidadania. Haja vista que os países estão cada vez mais incorporando a alimentação como um direito dos cidadãos. Então a ideia é resgatar toda a discussão sobre direitos e mostrar como é que está se estruturando esse tema da segurança alimentar. É interessante notar que, se a gente voltar lá atrás na discussão sobre direitos, houve uma primeira leva de direitos, que são os direitos civis, que foram adquiridos lá atrás, na Revolução Francesa, 1789, então século XVIII. No século XIX, a humanidade avançou um pouquinho e incorporou alguns direitos, que são direitos trabalhistas, direitos políticos de modo geral. E agora, no século XX, e no caso do Brasil, século XXI, começa a se incorporar direitos sociais. E o direito à alimentação é um dos direitos sociais. O Brasil aprovou, em 2006, uma lei orgânica de segurança alimentar, estabelecendo condições para o acesso das pessoas à alimentação. E em 2011 foi aprovada uma emenda constitucional que torna a alimentação um direito equivalente a outros direitos. Então, se a gente voltar, por exemplo, na Constituição de 88, foi aprovado o direito universal à saúde, o direito universal à educação. E a alimentação ficou um pouco para trás. E os debates que surgiram a partir dos anos 90, a partir dos anos 2000, levaram à criação do direito humano à alimentação no Brasil. E o que quer dizer o direito humano à alimentação? Basicamente, o Estado tem o dever de proteger as pessoas contra a fome, contra a insegurança alimentar. E a insegurança alimentar é vista de um ponto de vista bem amplo. Ou seja, nós estamos vendo tanto o acesso das pessoas ao alimento, como também a questão da inocuidade, a questão da estabilidade desse alimento que as pessoas estão consumindo. E, em função disso, foram criados diversos programas no Brasil, muitos deles a exemplo do que vinha sendo feito na América Latina e em outros países da Europa, visando proteger as pessoas, o indivíduo, contra o problema da fome. Obviamente, no Brasil a gente não tem fomes crônicas como a gente observa na África ou na Ásia, países que estão em conflito. Mas existem áreas onde o nível de desnutrição ainda é bastante elevado. E se a gente observar a questão da segurança alimentar de uma forma bem mais dilatada, a gente vai ver que existe uma relação muito clara entre pobreza e segurança alimentar. Então é preciso combater a pobreza para garantir a segurança alimentar. Então, vários programas foram desenvolvidos, seja do ponto de vista estrutural, para garantir que as pessoas saiam da pobreza, para garantir que as pessoas se emancipem, para garantir que as pessoas tenham um acesso direto ao alimento.
a gente chama esses programas de programas estruturais. O TED vai discutir um pouco esses programas estruturais. E existem outros programas que são programas pontuais, ligados à alimentação, seja pelo lado da educação alimentar, seja pelo lado de garantir que o alimento venha com o máximo de informação possível para o consumidor, de forma que ele possa consumir de forma segura, de forma que a gente possa evitar a obesidade, de forma que as crianças tenham uma alimentação saudável, não consumista, pensando em outros atributos que possam ter esse alimento, como status, como alguns outros atributos sociais. Então, o objetivo desse TED, eu queria convidar todos a vir assistir esse TED, vai tratar do aspecto mais geral. E nós vamos abordar as pesquisas que o NEPA vem fazendo, seja do ponto de vista da economia, das ciências sociais, das ciências humanas, de modo geral, como da ciência e tecnologia dos alimentos, no sentido de garantir e auxiliar o país a alcançar esse nível de segurança alimentar tão desejado e garantido pela nossa Constituição.